Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina de Design Criativo. Bom, nosso tópico de agora, nós vamos trabalhar ou entender quais são as possibilidades para avaliar as ideias. Nós vimos as ferramentas do design e como utilizá-las, e agora nós vamos então pensar e trabalhar com a avaliação das ideias. Para isso, nós vamos trabalhar com dois tópicos, ok? O briefing e a análise funcional são os nossos planos de estudos para esse encontro. Para isso, nosso objetivo de aprendizagem, os nossos objetivos de aprendizagem, envolvem o seguinte: conhecer a importância do briefing e como, ele como ferramenta de trabalho, e compreender as etapas da análise funcional. Quando pensamos no processo criativo ou design de forma criativa, nós trabalhamos com as ferramentas para fomentar esse design criativo, essas possibilidades criativas, e a partir disso, então, a gente precisa usar outras ferramentas para avaliar se realmente essas ideias são ou não corretas, assertivas, frente à nossa possibilidade, ao nosso objetivo, à nossa resolução a partir do projeto, tá certo? Começamos com o briefing. O briefing, então, segundo Pasmino, vai ser o seguinte: ele é visto como um documento, completo das necessidades e restrições do projeto, com informações sobre o produto, o mercado, o público-alvo, a concorrência, além de diferenciais a serem explorados como o custo, a tecnologia, o apelo estético, entre outros. O briefing é um resumo das informações que eu preciso ter enquanto profissional que vai lidar com aquele projeto, que vai desenvolver, que vai criar aquele projeto, ok? Nossos tópicos básicos, então, para um briefing, aqui está tudo organizado, no material didático tem tudo descrito para vocês. Nós temos que pensar na natureza desse meu projeto, desse meu contexto, no qual ele está inserido. Quais são as justificativas, o objetivo desse projeto, os resultados desejáveis, quais são os responsáveis pelo projeto. Então, para cada tópico, eu tenho os conteúdos relacionados a esse tópico. O briefing vai ser, pessoal, um documento, ok? Vai ser um descritivo desse meu projeto, tá certo? Eu tenho a análise setorial, é onde eu vou entender um pouco dessas referências mercadológicas, ou associadas à questão visual desse meu projeto. Eu vou colocar ali essas informações para ter, então, esse conteúdo, tá certo? O meu público-alvo, quem é e para quem eu vou fazer. Lembra que lá no mapa conceitual nós tínhamos também essa mesma definição? Para o briefing é a mesma coisa. Eu tenho que entender qual é para quem eu estou fazendo, qual é essa organização do meu projeto, para quem, quando, como vai ser esse projeto, tá certo? Os dados da empresa, o objetivo e o orçamento, os prazos que também vão estar atrelados a esse universo. Então o briefing é realmente esse resumo de todas as informações que eu preciso ter no meu projeto. Visto isso, feito esse resumo, eu preciso entender e saber se há condições de executar esse projeto ou não, se precisa de ajustes, tá? Por isso é uma ferramenta de avaliação de ideias, tá certo? Continuando, a gente tem a questão da aprovação e da implementação. Então, eu defini todos aqueles tópicos anteriormente, eu preciso passar pela minha equipe ou pelo meu cliente, e ver se ele realmente aprova isso tudo. E aí, nós vamos, então, dando encaminhamento a esse projeto, tá certo? As informações e a pesquisa, onde eu busquei isso, quais são as minhas fontes de referências, eu trago isso para o meu projeto também. Se é um projeto visual, se vai envolver, então, a área de estética, desse meu desenvolvimento, desse meu projeto, se eu vou pensar nesse meu produto de moda, se eu vou pensar, então, nessa estrutura arquitetônica, na fachada de um estabelecimento, por exemplo, eu também trago aqui esses meus referenciais, essas minhas pesquisas e estudos de correlatos que eu posso apresentar nesse meu briefing, tá certo? Uma outra ferramenta importante que nós podemos utilizar é a análise funcional. A análise funcional, ela vai envolver vai se organizar, como um processo no qual eu vou perceber se o meu produto ou a minha proposta de projeto precisa ou não de alterações, tá certo? Então, para realizar essa análise funcional, primeiramente a gente define qual é a função principal desse meu projeto, desse meu produto. O que esse produto faz? Posteriormente, eu vou pensar, então, em subfunções, que vai envolver como que esse produto vai executar essa função principal dele, tá certo? Levantadas essas funções e subfunções, eu vou perguntar o porquê. Por que dessa estrutura, Por que dessas subfunções para chegar-se nessa função principal?
Feito esses questionamentos, eu consigo estruturar uma sequência, um fluxo, para perceber se esse meu produto atende ou não a essas necessidades enquanto resolução de um problema. De baixo para cima, nós vamos fazer essa análise, eu já vou mostrar para vocês. E assim, se houver alguma informação que não faça sentido no fluxo, né, dessas perguntas e respostas, é sinal de que a função está sendo mal executada. Então, eu defino o que esse produto faz, me questiono sobre o que ele faz, coloco isso num determinado contexto. Uma tabelinha pode ser, tá? E respondo, coloco daí novamente a pergunta. Como? Como que ele executa essa função? E por que que ele executa essa subfunção para chegar nessa função? Como que é isso, professor? Vamos lá. Eu tenho a organização das funções, a função principal, a função básica, função secundária ou auxiliar. Isso tudo fica dessa forma aqui, tá certo? Então eu crio um organograma para poder fazer essa análise desse produto. Então você já fez o seu brainstorm, já pensou na ideia de resolução do problema, desse produto, como ele vai ser, pensou em alguns referenciais estéticos, aí você vai agora avaliar se realmente ele vai funcionar. Se ele já for um produto que estiver em teste, melhor ainda, porque daí você consegue fazer isso aqui de uma forma bem assertiva, tá certo? Então vamos lá, a função principal dele, vermelhinho, é cortar a grama, ok? A função básica vai ser regular a altura e corte, movimentar a faca, mover o cortador, recortar a grama, guardar o cortador. Aqui estamos analisando então um cortador de grama, tá certo? Essa é a função básica dele. Para que essa função básica ocorra, eu tenho funções secundárias, que são essas em verdinho claro, tá certo? Então, para cada uma delas, eu tenho algumas que vão sendo trabalhadas. E para que isso funcione, eu tenho as outras demais etapas dentro desse processo do cortador. E aí, então, eu me pergunto, como que ele regula a altura de corte? Baixando e levantando a faca. Ok? Eu faço esses questionamentos. Se em algum momento desse meu organograma eu perguntar e a resposta não for coerente, eu tenho algum problema, tá certo? E ali, ó, eu pergunto de baixo para cima o porquê, né? Então eu vou perguntar, eu preciso lançar o segundo estágio de corte, por quê? Para cortar as aparas, para triturar a grama e, consequentemente, cortar a grama. Então, é um processo que você organiza. E aí é importante ter uma equipe, né, todos que estão envolvidos aí no seu projeto de desenvolvimento de produto ou na análise desse projeto de produto. Para você trabalhar essa ferramenta é importante que você tenha vários olhares, porque às vezes você vai lembrar de uma função e a outra pessoa de outra. E aí você vai conseguindo montar esse organograma. Isso aqui serve para avaliar se o seu produto está funcionando ou não, tá? Se ele vai ser assertivo na resolução desse problema ou não, tá certo? Aqui nós temos então as nossas referências para esse encontro. Espero que você tenha gostado e até a próxima.